Olá, meu nome é Mônica, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou contando histórias da minha vida com meu filho autista, da vida dele comigo, e de vez em quando eu dou umas interrompidas para falar de coisas que aconteceram no dia que eu vou gravar. Hoje aconteceu um negócio muito interessante. Eu acordei com uma palavra na cabeça: paralaxe. Eu já tinha ouvido falar essa palavra, mas eu não sabia exatamente o que que era. A única coisa que eu pensei foi assim: para, ao lado de. Então é alguma coisa ao lado de. Eu levantei e pensei assim: hoje eu não vou chegar na escola com meu filho, que ele vai para a escola de manhã cedo, tem que estar lá às 7 horas. Eu não vou chegar pontualmente lá, nós vamos chegar lá para 7h30. Pensei: o que que tem? Ao lado de, com esse não sexto sentido, 12º sentido, que eu acho que eu tenho isso em dobro. Acho que mães de pessoas diferentes, especiais, igual o meu filho, também tem isso. Aí eu levantei, fiz café e o Pedro, meu filho, começou a rir lá na cama. Ele, geralmente eu tenho que acordar ele, é muito cedo o horário, né? Então, aí fui lá, cheguei lá e ele tinha feito xixi na cama. Falei assim: olha, ao lado de, né? Eu tava vendo um objeto, que é isso que é paralaxe. Aí você tampa o olho, o objeto muda de lugar. Então eu tava sabendo que eu ia chegar um pouco mais tarde na escola dele, com ele. Mas o objeto não era aquele que eu estava enxergando na hora. Era que ele ia fazer xixi. E isso é um sentido extra, né? Que eu acho que muitas mães de pessoas especiais têm esse sentido. Que a gente desenvolve até sem querer, sem ir atrás. A gente está ligado de alguma forma a coisas que vão acontecer com eles, né? Então aí eu tirei o Pedro da cama, levei para a escola, limpei de manhã cedo assim, ele detesta tomar chuveirada. Então eu já tenho todo um aparato, passo pano com água nele, depois passo aquelas toalhinhas de limpeza de bebê e levei ele na escola. Ele está numa escola de pessoas deficientes, né? Não é só autismo lá não. Ele está numa escola municipal e é para 18 anos em diante. E tem síndrome de Down, tem pessoas que têm paralisias físicas, paralisias mentais, tem vários tipos, né, de deficiências, que engloba os deficientes em geral. Ainda não vi lá visual, que eu acho que visual eles estão separando muito, visual e auditivo. Mas as outras estão todas classificadas lá, né? E eu fui chegando lá e a gente chegou atrasado, tinha uma outra mãe levando o filho também, atrasada, né? E essa mãe, ela fica lá embaixo. E tem uma sala para as mães lá na escola. E elas ficam ali até a hora do filho terminar a aula. Vários são os motivos. Em geral, financeiro. Elas moram longe para ir e voltar. Elas teriam que ir de táxi para ir voltar a tempo, né? Voltar. E elas não têm essa disponibilidade. E normalmente elas não trabalham, porque elas ficam vigiando esses filhos. Quando eu tive o Pedro, quando eu tive o diagnóstico, né? Eu pensei sobre isso. Eu falei: gente, se eu ficar vigiando o Pedro Ivo, primeiro que nós vamos brigar igual cachorro e gato, porque você fica irritado de estar com uma pessoa que é muito alterada, né? Muito irritada, muito instável o tempo todo. E também não conversa igual o Pedro, não dá para fazer DR com o Pedro Ivo, não dá para fazer DR com esses alunos diferentes. Então, eu pensei nisso, eu falei: eu não vou dar conta. Eu não sou do tipo que dou conta de ficar muito tempo parada. Eu não sou. Quando eu nasci, acho que me deram um sapatinho vermelho de presente. E eu tô a vida inteira bailando. Ainda não consegui tirar esse sapatinho vermelho. Esse sapatinho vermelho é um conto de uma mulher que põe o sapatinho vermelho e ela morre dançando. Eu acho que eu vou morrer um dia, né? Mas também não vou deixar que ele me mate dessa forma, como no conto, né? E então, essas coisas aí todas, né? Esses pensamentos que eu tive com mãe, porque hoje a gente está no mês das mães, eu achei legal falar que, assim, eu tive uma opção, eu tive direito de ter uma opção. Eu já tinha curso superior, eu fui criada na classe média, eu tinha uma facilidade, por exemplo, de fazer concurso público, igual eu fiz. Sou boa para aprender as matérias, coisas que eu nunca vi, na mesma hora eu aprendo.
eu tinha a opção de estar no serviço público, por exemplo. Porque na minha época, principalmente, se você fosse trabalhar na rede privada, uma mãe que tem um filho assim especial, você não ficava. Daí a pouco eles te demitiam. Então, eu fiz essa opção porque eu achei isso. Eu achei, olha, se eu trabalho lá, eu estou me divertindo. Eu sempre trabalhei atendendo gente, que eu adoro. Me divirto. Meus clientes, eu me diverti com eles até. Por mais que eu estivesse trabalhando e com certeza ajudando, né? Explicando o que eles queriam saber lá. E também eu ganhei um dinheiro que me possibilitou não precisar estar o tempo todo com o Pedro Ivo, né? Ele sempre esteve em escola, tivemos empregadas. Atualmente ele tem um tutor, que é um psicólogo, sai com ele todo fim de semana, tem um personal que faz caminhada com ele. Isso tudo foi essa opção. Ele vai ficar com o meu dinheiro quando eu morrer, que eu pretendo morrer um dia, né? Não sei quando, não, um dia eu vou ter que morrer. E se ele tiver aqui ainda, ele vai herdar esse dinheiro, quer dizer, ele não vai ficar descoberto. Você diz o psicólogo, né? O tutor. O tutor é um psicólogo, tem mais ou menos a idade do Pedro, o Jorge tem 40, o Pedro tem 38. Por exemplo, o meu seguro de vida está no nome do Jorge, não do Pedro. Para já ajudar o Jorge, se eu morrer aí, de repente, né, ele já tem esse dinheiro do meu seguro de vida, a pensão minha de trabalho também fica para o Pedro, mas quem vai administrar isso tudo é o Jorge, combinamos. Por enquanto é o Jorge, já tive 3 tutores para o Pedro, e eu acho que o Jorge vai ser o oficial. Eu tenho essa impressão, porque assim, é uma coisa muito bem feita, bem casada. Ele realmente gosta, ele realmente pode, mas esse negócio de morte a gente não controla, né? O Pedro pode morrer primeiro que eu, o Jorge pode morrer primeiro que a gente, eu posso durar 100 anos, 200, igual meu irmão mais velho fala que eu vou durar 200 anos, porque diz ele que quem cuida de gente dura muito. Falei, pode ser. Cansa pra caramba, mas a gente renova. Esse negócio de cuidar de gente, pelo menos pra mim, é uma cachaça. Assim, todo copo que eu tomo de gente, eu me embebedo de uma forma diferente. Então, eu aprendo. Isso é muito bacana. E também, voltando lá na mãe que eu vim entregar o filho lá hoje, né? Que é uma mãe que fica lá na escola, elas têm uma sala, a prefeitura arrumou essa sala lá. Os meninos lá, os alunos, né? Meninos, né, que todos têm mais de 18, eles podem almoçar lá se quiserem. Então, essas mães que ficam lá, geralmente elas também almoçam lá, só vão embora depois do almoço, levam os filhos embora, né? E eu vejo que, assim, uma coisa que me comove nessas mães, que eu não sei se as comove, porque cada pessoa tem uma visão da coisa. Eu tenho uma visão que tem a ver com toda a minha formação. Elas são de uma classe social mais baixa mesmo, elas já acostumaram com essa vida, né? Para elas isso é a vida delas. Mas me comove muito ver elas estarem lá assim, desse jeito, e a sensação que eu tenho é que elas não têm vida própria. Elas vivem muito em função desses filhos. Que é uma coisa assim que eu tenho para mim, que para cuidar de alguém, primeiro eu tenho que estar muito bem cuidada. Para minha cabeça funcionar bem, para o meu físico funcionar bem. E eu fico às vezes achando que elas não estão se cuidando. Mas isso é só uma visão, né? Eu vejo, por exemplo, elas têm um zap, um grupo de zap, que elas falam sábado, domingo, feriado, elas estão sempre vivendo esse assunto. É sempre isso, de filhos, elas não têm uma outra vida, igual eu tive de ter colegas de trabalho, de nadar. Eu sempre viajei, fui para Europa, sempre fiz coisas além, porque eu trabalhei e tem dinheiro, né? Então acontece isso comigo. No fim de semana, por exemplo, o Jorge leva o Pedro daqui. Ele passa com o Jorge, eu posso pagar o Jorge se beneficia, porque ele gosta, ele é novo, tá na área dele. E me beneficia de eu ficar, se eu quiser ficar à toa, sentado olhando pro teto, eu posso, porque o Pedro não tá aqui. E eu acho que assim, eu consigo ter um contato maior com a minha vida. E eu fico pensando que essas mães, elas têm essa dificuldade. Não sei, de repente estou errada. Eu já fiquei umas 2 ou 3 vezes lá nessa sala com elas, um dia que tinha uma reunião, e fiquei ouvindo as conversas. Não são sobre os filhos sempre, né? Elas têm, que eu fui numa massagem, não sei o quê, coisas que elas fazem, fiz a unha, tem que ir não sei aonde.
Quer dizer, elas também têm uma vida própria, só que ela é mais dificultada, isso que eu penso. Porque, pra mim, que vestiu o sapatinho vermelho na hora que eu nasci, né? É muito difícil ficar 4 horas sentada numa sala esperando meu filho sair da aula. Que acontece muito isso lá com elas. Algumas ficam lá um pouco, saem, às vezes deixa o filho dar uma saída e depois volta. Mas para mim seria muito difícil viver isso. Mas a verdade, né, que hoje esse negócio do paralaxe me levou à conclusão de que os objetos, o mesmo, ou os objetos diferentes, eles podem estar em posições diferentes. Eu tenho uma posição de classe média, né? Eu brinco com o Pedro, a gente tá muita sorte, hein, Pedro? A gente mora sozinho no apartamento, a casa é só nossa, você pode pendurar no teto, ninguém reclama, a gente está pagando isso. Elas talvez não tenham isso, mas devem ter outras coisas que eu até estou pensando em participar mais desse grupo para entender melhor, que eu acho legal. Então, são coisas que às vezes são as mesmas, porque são mães de filhos deficientes. Mas a forma de viver isso é diferente. Pode ter mãe lá que se ressente de não ter podido fazer o que eu fiz, por exemplo. Ter um curso superior, ter feito um concurso público, agora já ter uma renda eterna, vamos dizer assim, né? O Pedro vai ficar com essa renda também. E eu fiz o seguro de vida. Pode ter. Mas pode ter que mãe que isso aí não é importante para ela também. Importante para ela exatamente estar ali com aquele filho dela todo dia, esperar ele 4 horas. Isso para ela às vezes é importante. Eu quero até entender isso melhor. Eu acho que muitas vezes, por eu já ter uma certa idade, conhecer um monte de gente com filhos especiais, não só autistas, às vezes eu acho que tô sabendo, não tô, né? Não necessariamente. Eu às vezes não sei nem direito de mim, porque eu mudo de opinião quando eu acordo pensando uma palavra, eu já mudo de opinião. E acontece isso. E por que eu tô falando isso no mês das mães? Exatamente porque eu acho que só uma coisinha que falta aí para todas essas mães, para mim também, é a visibilidade. A gente é meio invisível. Por exemplo, essa semana está acontecendo esse problema lá no Rio Grande do Sul, que é seríssimo, né? Essas chuvas, o povo tudo perdendo casa, o estado foi todo arrasado. Eles estão tendo uma visibilidade massiva, também porque é uma crise. Agora, isso que a gente passa sendo mãe de filho especial é crônico. Não quer dizer que é crônico de ser ruim. É que acontece todo dia. Todo dia a gente tem que lidar com coisas que a maioria das pessoas às vezes não passa. Vocês imaginam que seu filho aí que está lá casado em Londres, você nem conhece direito a mulher dele, com 38 anos? O meu estava aqui mijado hoje de manhã. Eu tive que limpar ele com toalhinha. Sabe aquelas toalhinhas de limpeza de limpar a bunda de bebê? Eu uso muito para ele, porque é prático. Então, é isso. E eu vejo essas mães lá com esses problemas de terem que ficar lá o tempo todo, né, com os filhos. Geralmente, eu tenho carro, né? Tem uma outra mãe lá que eu já vi que chega de carro com o filho dela, que é a que chega atrasada junto comigo, né? Quem tem carro é mais folgado. As outras têm, eu acho que horário de ônibus, né? Então, essas mães estão lá mais cedo. Todas essas coisas que a gente passa que não são da rotina das outras pessoas. Não querendo dizer que as outras pessoas são folgadas, que elas não têm problemas, cada um com o seu. Mas os nossos são problemas muito sérios que a gente precisa de ter gente como eu. Precisa da Rede Globo falar, né? Eu acho assim. Nós não estamos numa crise também. Ao mesmo tempo estamos, porque a gente está numa crise de consumo de tratamentos para autista, aí, uma indústria enorme, que as mães ficam afobadas com isso tudo, mas é uma coisa do nosso cotidiano. E eu estou aproveitando para falar mesmo das mães por isso, porque eu quero, né? Eu acho importante, para mim é importante. Quando eu entrei na Justiça Federal, primeiro passei pela Caixa, INSS, depois eu fui trabalhar na Justiça Federal. O meu primeiro salário coincidiu que foi no mês das mães. E ele era assim, 10 vezes maior do que o que eu ganhava antes. Aí eu fui no BH Shopping e comprei
acho que 25 itens de presente para mim. Que eram os anos que o Pedro não tinha me dado presente de Dia das Mães. Então, a gente tem... Eu falo assim que eu sou uma pessoa desprendida. Sou. Mas eu sei que a gente tem esse apego. É importante para nós ser visto. É importante para o ser humano, né? E é importante para nós ser vistos como mães que temos uma diferença aí, temos um trabalho especial, temos esse 12º sentido de que hoje não vai dar para ser igual, porque o menino estava mijado. Não é sempre que ele acorda mijado, né? Acontece isso. E eu queria também aproveitar hoje, só para mandar um beijo especial, uma grande amiga minha, chama Sheila. Muitas das coisas que estão acontecendo comigo agora foram desencadeadas pelo Iago, que é um colega do Pedro Ivo, e a Sheila é a mãe dele. E como a gente andou junto numa escola particular, né, que eles estiveram muitos anos, a gente fez uma amizade. E muitas das coisas que eu estou vivendo hoje com o Pedro Ivo foi porque deu um problema com o Iago lá na escola particular. E a Sheila não podia mesmo deixar o Iago mais lá. Eu poderia ter deixado, mas eu fiquei muito escandalizada assim, com o que aconteceu. Não foi em solidariedade meramente, também em solidariedade a eles dois, né? Mas assim, foi muito ruim. E ela, assim, ela é uma mãe diferente pra caramba. Ela trabalha, ela estuda, ela vive arrumada, com um monte de colar, um monte de pulseira. E o filho dela tem paralisia cerebral, ele não é autista, mas ele também não fala, ele tem um andar trôpego, ele não cresceu muito, tem a ver com a paralisia, a psicomotricidade fina dele é bastante arrasada e ele é muito hiperativo. Ele está dando um trabalhão atualmente. Vou falar atualmente? Sheila, atualmente há 30 anos que ele vem dando, né? Mas atualmente eu não sei se é porque a gente está mais junta, né? Eu tô sabendo das coisas. Eu tô percebendo que tá tendo alguma crise aí que tá desencadeando um monte de coisa. Eu quero mandar um beijão pra Sheila e quero mandar um beijão pro Iago também, porque sempre eu falo isso com a Sheila. Sheila, o que nós estamos vivendo agora? Foi a vela do Iago que acendeu para nós. Novos caminhos que nós estamos tendo agora. E eu acho que isso acontece muito com mães que parecem comigo. Eu fico preocupada que essas pessoas da classe mais baixa parece que não mudam muito, mas deve mudar também. Eu preciso me acercar delas para entender. Então, ó, eu vou me despedir, porque eu já falei demais, né? Já contei coisa demais. E, de novo, beijão, Sheila. Tchau, tchau.